Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula é para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar falando sobre o Brasil. E nesse momento nós vamos falar sobre a população brasileira e o trabalho. Ok? Nós podemos observar que, como foto no início, tem um trabalhador sentado sobre a carteira de trabalho. Eu gostaria de pincelar algo sobre esse momento. É interessante, por quê? Porque nós estamos vivendo esse momento da pandemia. E muito nós estamos ouvindo falar do novo normal, que às vezes até para mim eu complico um pouco. E eu fico pensando, como vai ficar essa carteira de trabalho, certo? Como que vai ficar essa relação desse trabalhador com essa carteira de trabalho aqui, hein? Com a previdência social. Você já pensou nisso? A sua vida na escola mudou. Muitos que antes ficavam no escritório, que cumpriam o horário, hoje estão trabalhando em casa. Ah, Eliane, mas a pandemia vai acabar. Eu torço para isso. E o quanto antes, melhor. Mas eu também sei que mesmo ela findando, essa relação vai mudar. Então, ao falar de trabalho hoje, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Ok? Vamos lá. A população economicamente ativa, PEA, corresponde a essa população que vai dos 15 a mais ou menos 60, 65 anos de idade. E que significa o quê? A população que está trabalhando, a população que está produzindo. E isso implica na economia do país como um todo. Por quê? Pela nossa previdência, quem está na ativa hoje mantém ou sustenta como, Eliane? Através da aposentadoria, o seu pai trabalha para você estudar, para te bancar. Não é assim que acontece? Então, quando nós temos a população economicamente ativa maior do que a população economicamente inativa, aí a coisa está tranquila. Mas na outra aula nós vimos que o Brasil está passando por um processo de mudança. O número de nascimentos está caindo. Então, isso pode gerar uma situação um tanto complexa. Segundo o IBGE, o crescimento da população, o crescimento da parcela da população em idade ativa até 2030, tende a gerar um bônus. O que é isso? Ela tende a ser maior. Mas, se da maneira que está hoje, o número de nascimento diminuindo, olha só, essa situação pode se tornar desfavorável. Por quê? Porque o mercado de trabalho terá menos pessoas em atividade do que pessoas inativas.
É por isso, alguém poderia até falar, Eliane, olha aí por que o nosso governo faz coisa errada. Se até 2030 nós temos um bônus populacional, por que já mudaram a Previdência hoje? É porque, infelizmente, nós não pensamos a longo prazo. O governo, ele tem a obrigação de pensar, porque se ele esperar a população começar a diminuir, ele vai falir, ele não vai conseguir pagar. Então, isso é algo muito sério, tá certo? Então, a população economicamente ativa, ela que sustenta a economia do país, ok? Opa, eu voltei aqui um slide, mas vamos seguir. Estima-se que na segunda metade do século XXI, o Brasil deixará de apresentar esse bônus demográfico. A maioria da sua população será composta de dependentes. Então, o governo precisa fazer uma reserva para manter essa população no futuro. É por isso que as medidas hoje parecem tão duras, mas elas são necessárias, ok? O que deve alterar a situação de desenvolvimento econômico do país. Então, olha a importância disso. Olha, alterar a situação de desenvolvimento econômico do país. E exigir que o governo invista em políticas voltadas para os dependentes. Por que isso, Eliane? Porque o governo tem que mudar. Até mesmo o atendimento. O atendimento para a criança, ele é de uma forma. Para o adulto, é de outra. E para o idoso, de outra maneira. A saúde, a alimentação, a educação, o esporte, tudo é diferente. Então, o governo ele tem que criar políticas públicas que venham a atender esse novo público. E, principalmente, condições financeiras para manter essas políticas públicas. Perceberam a importância do governo saber como vive a sua população? Viram a importância do IBGE quando ele faz o censo demográfico? O censo, ele deve ser feito. Essa pesquisa para saber como vive essa população. Porque se o governo não conhece a sua população, como que ele vai desenvolver políticas que venham a atender os anseios da população? Ok? Aqui nós temos um gráfico sobre os empregos. Então, nós podemos perceber que ele foi crescendo, e olha aqui, 2015 ele tem uma pequena queda, 2016. E é importante a gente saber o seguinte, os próximos gráficos, quando retratarem esse momento econômico e social que nós vivemos, ele vai mostrar uma queda acentuada nos tipos e na quantidade de empregos. Ok? Também é importante falar sobre desemprego e a economia informal. Esse dado aqui, eu vou falar quando se tratar de Governador Valadares, tá certo? Outra coisa que nós encontramos na nossa população relevante ao trabalho, ao emprego, o trabalho infantil, que fere
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, por favor, gente, estou falando aqui de arrumar o quarto não, hein? Por favor. Isso é nosso dever, enquanto pessoas que moram na casa, tá? Nós devemos cuidar. Estou falando de trabalho forçado. Crianças que muitas das vezes é vedado, né? Elas não podem ir à escola, porque tem que trabalhar. Isso está errado. É que são crianças que são forçadas a ficar 8, 10 horas e com um pagamento mínimo. Eu sei de situações que acontecem lá fora, mas infelizmente isso ainda hoje é uma realidade no Brasil. Talvez não muito próximo a mim e a você, mas isso é algo que acontece. E uma outra coisa que eu não vou poder deixar de falar, né? A mulher no mercado de trabalho. Hoje nós temos a mulher em praticamente todas as esferas deste grande mercado. Novas profissões. Eu iniciei essa aula falando sobre o chamado novo normal. Além desses, existem N novas profissões. Nós devemos fazer o que, Eliane? Nos preparar. Eu sei que muita gente não gosta de assistir jornal, mas isso é importante. Ler, leia muito, tá? Se capacite para esse novo mercado de trabalho. Eu acredito que para os próximos 10 anos, profissões que eu hoje não faço a menor ideia, não tenho noção de como que elas vão acontecer. E isso é um fato, ok? Ao longo do tempo, algumas profissões são substituídas por outras e passam a ser realizadas por máquina. Isso ocorre em função do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu gostaria de deixar um recadinho para você quanto a isso. Essa renovação do mercado de trabalho de hoje, você vai fazer parte dela. E como você está se preparando? Assista entrevistas do que esse mercado vai pedir. As relações entre pessoas são vitais. A capacidade de interagir. Tem gente que acha que trabalhar em casa, eu posso trabalhar de qualquer maneira. Será que é isso? O que vai mudar? Será que eu posso trabalhar a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser? Ou será que eu tenho que ter um compromisso, uma rotina? Como que eu tenho que me preparar para esse novo normal? Porque dentro desse novo normal, as novas profissões. E será qual é a minha capacidade de me adaptar para esse novo momento? Falar de novas profissões é falar de mim, é falar de você. Como que você está se preparando? Ok? E agora nós vamos falar sobre o trabalho e o rendimento na nossa cidade. Não podia deixar disso. Quando eu estava preparando essa aula, eu demorei até um pouco para conseguir colocar isso aí. Mas, mercado formal, o salário médio do valadarense, em torno de 2 salários. Tá? No mercado formal. E aí eu disse que ia falar do mercado informal. Vamos lá. Trabalho informal. Muitas das vezes a pessoa perde o seu emprego dentro desse trabalho formal de carteira assinada e ele vem para o mercado informal. E hoje
inclusive pela questão dessa pandemia, nós estamos vendo surgir novos mercados a todo instante e crescer assustadoramente algumas profissões, ok? Então nós colocamos algumas aqui, mas são N's as profissões que nós vamos ver. Tem os ambulantes, os feirantes, os diaristas, autônomos, motoristas de aplicativo. Esses motoristas de aplicativos, há um tempo atrás você não fazia ideia. Quando eu tinha a sua idade, isso não existia. Eu tinha o táxi, eu andava a pé, ou de ônibus. Essa é a realidade, tá certo? E catadores de material reciclável, pessoas de uma importância nesse momento que é tão necessário preservar o meio ambiente. Essa é uma profissão super necessária e importante. Tranquilo assim, pessoal? Então nós conhecemos um pouquinho mais das características dessa população que cresce, desse país que se agiganta a cada dia e que nós fazemos parte. Ok? Pessoal, não esqueça de acessar a plataforma SMED-GV. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, ok? E também visite o nosso canal lá no YouTube e faça a sua inscrição. Tranquilo? Tchau, tchau, até a próxima!